Vamos para nossa aula de quinta? Então, bora lá. Esse aqui é só um exemplo, tá? A lista de atividade de vocês é semelhante aos exemplos que eu vou explicar aqui, tá bom? Aquele exemplo que eu não expliquei aqui, semelhante ao exercício, é porque ele é muito fácil, mas ele está sendo explicado lá no vídeo que eu coloco para vocês no grupo, tá? Então, vamos lá. Número 1. Para ligar B à rodovia, são quantos quilômetros? Ele quer esse tracinho seccionado aqui é a rodovia. Ele quer que você ligue a B aqui, ó. Ele quer esse tamanho aqui, ó. Aí pergunta em quilômetros, porque a unidade de medida usada aqui é quilômetros. Aqui vale 80, né? E aqui forma um ângulo de 45 graus, ok? Então, agora é só a gente responder. Vocês viram que quando eu fechei aqui, eu encontrei um triângulo, tá vendo? Eu fechei aqui formando um triângulo, ó. Então, se eu fechei formando um triângulo, agora se a gente vê, o x é qual cateto? E o 80 é qual? É hipotenusa ou cateto? Quando ele bate aqui assim, porque a altura tem que ser retinha. Quando ele bate aqui, ele forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, se ele forma um ângulo de 90 graus, em frente aqui, o lado maior é a hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 80. Então, eu tenho que a hipotenusa vale 80. Em frente ao ângulo, é o cateto oposto, tá? O que fica aqui do ladinho dele embaixo é o adjacente. Então, a gente tem o cateto oposto, que é x. Olhando na tabelinha de vocês que eu coloquei lá em cima das questões, você vai ver que quando você usa cateto oposto e hipotenusa, a gente tá falando do seno, tá? Então, quem vai ser usado aqui vai ser o seno. Seno do ângulo, no caso lá é 45, né? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, é o seno desse ângulo de 45 graus, que é o ângulo que tá lá naquele triângulo. O cateto oposto é x, é quem eu preciso descobrir, né? Que é os quilômetros da cidade B até a rodovia. E a hipotenusa é 80. Agora, a gente vai lá e substitui aqui, ó. Pode substituir tanto pelo valor da tabela dos ângulos notáveis, que vai dar raiz 2 sobre 2, ou a gente pode substituir também por valor decimal da calculadora. Eu vou colocar pelo valor da calculadora, tá? Eu já sei quanto que dá, mas eu vou fazer aqui só para vocês relembrar, ó. É o sim, que a gente tá falando de seno, né? Digito 45 e põe um sinal de igual. 0,7 que a gente usa, eu uso sempre aproximado. 0,7 x 80. Aí, o que a gente faz aqui agora? Deixa eu trocar de cor. Aqui eu ponho o número 1. 1 vai multiplicar x, que vai dar x, né? E 0,7 vai multiplicar 80. Vamos ver quanto que vai dar isso? 0,7 vezes 80. Eu acho que eu ainda digitei esse troço errado. 0,7 vezes 80. Não vai dar certo. 56. Aqui deu 56. Precisa fazer mais nada. O x está lá sozinho, você já achou a resposta de imediato. Então, a unidade medida é em quilômetros. Então, para ligar a cidade B ali, ele vai gastar 56 quilômetros. A cidade B está na rodovia. Pronto. É isso daí. Que é o nosso exemplo 1, tá? Ele tá ligado com algum exercício da lista. Se você olhar aqui, olhar a lista, você vai ver que ele é familiar com alguma coisa lá. Vamos pro exemplo 2? Então, bora lá pro exemplo 2. Gente, eu tô fazendo por aqui, não pelo quadro, porque eu acho que fica mais rápido pra mim fazer as filmagens, porque esses dias realmente eu tô bem ocupada. Mas se vocês acharem que não tá ficando muito nítido na folha, é só me avisar que eu troco e volto fazendo o quadro também, tá? Aqui no exemplo 2, eu quero saber qual a distância de x ao ponto A. Então, se você olhar no exemplo 2, ele é parecido com um exemplo que tá lá na atividade de vocês. O que que muda? Eu tenho o valor de 60 no enunciado, eu tenho essa distância entre B e A, lá no enunciado de vocês. A única coisa que vocês não têm lá é esse risco aqui, que eu risquei. Por quê? Porque lá fala assim, ó. Quando a pessoa tá essa distância aqui, formando esse ângulo, ele vê o topo desse prédio, né, que é H da altura do prédio. Mas aí, quando ele anda um pouquinho e forma um ângulo tal, ele vê o outro topo do prédio. Aí, a pergunta é, qual é o tamanho disso daqui, ó? Até esse ponto A, que ele andou. Qual é o tamanho disso? A pergunta é essa. O que sobrou, o que ele quer saber qual o tamanho disso daqui, que é a pergunta. Aí, eu chamei isso daqui, esse ponto bem aqui, eu chamei isso aqui de x. Por isso que eu perguntei lá, de x a A vale quanto, tá? Aí, o que a gente vai fazer?
Eu risquei isso aqui a mais, fiz o ângulo que eles falou que formou, coloquei o valor ali, chamando isso aqui de x, pra me descobrir esse tamanho. Mas pra me descobrir esse tamanho, eu preciso de H. Porque daí eu formo esse triângulo aqui, porque se ali vale H, aqui também vale H, né? Porque é a mesma coisa, o prédio tem os mesmos tamanhos dos dois lados. Então, aí eu preciso descobrir quem é H, pra me descobrir esse pedaço aqui. Então, como eu já sei esse tamanho grandão, olhando pra esse triângulo grande todo, que é esse triângulo aqui, ó. Olhando pra esse triângulo todo grandão que forma aqui, eu sei que essa base dele mede 180, né? H eu não tenho. Mas vamos descobrir H agora? Vamos usar o primeiro ângulo que mostra no desenho. Não esse que formou quando a pessoa andou. Então, a gente vai usar agora o tamanho grandão para descobrir H. Quando eu descobrir H, eu vou lá e aplico no menor e descubro esse tamaninho aqui, ó. Então, bora lá. Para mim fazer, eu tenho em frente ao ângulo, é o cateto oposto. Então, o cateto oposto, ele é H. E do lado do ângulo adjacente, no caso, é o tamanho aqui que tá no enunciado, que é 180 metros no meu enunciado, tá? Cuidado pra não ficar copiando igual que eu faço, porque eu sei. Eu mudo as coisas de propósito pra poder ver. Aí, vai dar 180. Eu tenho o quê? Coca. Coca é tangente, né? Se você ainda tem dúvida disso, tá lá pra vocês lá, na tabelinha acima dos exercícios. Então, é a tangente do ângulo, eu tô fazendo com o grandão pra me descobrir a altura do prédio, pra depois eu descobrir esse pedaço aqui. Tangente, coca, CO, CA. Agora, eu tiro a tangente de 60 graus, minha calculadora, pra quem não lembra, tá aqui 1,7, é raiz 3. Aí, eu prefiro trabalhar com decimal, então eu vou pôr decimal. 1,7, H, 180. Vamos descobrir agora a altura desse prédio. Coloco o número 1, multiplico cruzado. 1 vezes H é H. 1,7 vezes 180. 1,7 vezes 180. 306. Então, a altura do prédio é 306, né? 306 metros. Então, o prédio tem isso daqui, ó, 306 metros. É a altura dele. Agora, fica mais fácil de eu descobrir. Agora, eu vou olhar só pra esse triângulo menor aqui. Eu vou chamar esse pedaço que eu quero descobrir aqui, ó, de Y, tá? Aí, eu vou descobrir esse tamanho aqui que eu preciso, que é de X até A. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, esse Y tá do lado do ângulo, então, o Y é o CA. O CO continua o H, só que agora é o seu valor dele. O valor dele agora a gente já descobriu aqui na continha anterior, 306, que deu no meu, tá? Aí, o ângulo que deu aqui foi de 30 graus que formou. Então, é coca tangente novamente. Só que agora é daquele ângulo lá que formou quando a pessoa andou um pouquinho pra frente. Então, você coca 306 por Y, né? CO, CA embaixo. Tangente de 30, vamos tirar aqui, eu sei que ela é raiz de 3 sobre 3, mas eu não lembro o número exato dela, da decimal, cadê? 0,5. Então, 0,5, 306, Y. Aí, o que você faz? Você coloca o número 1 aqui, multiplica cruzado. 1 vezes 306 é 306. 0,5 vezes Y é 0,5Y. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E quanto que é 306 dividido por 0,5? Se você não consegue fazer o contrário, igual eu trouxe pra cá, você dá conta de fazer só... Tem nada não, você pode girar ela aqui que não acontece nada, tá? Aí, você põe 306 dividido por 0,5. 612. 612, tá? Então, o Y vale 612. É esse valor aqui, ó. Do aqui. Vem aqui e coloco aqui. É o tamanho que ele tava perguntando, ok? Então, vamos pro próximo exemplo? Bora lá. Tudo bem se o exemplo anterior terminou meio que bugado lá a resposta final, mas deixa do jeito que tá.
Vamos para o nosso próximo exemplo. Igual eu falei, o exemplo que eu não dei aqui, porque é muito fácil ser resolvido, está sendo explicado no vídeo, lá na sala de aula de vocês, lá do WhatsApp, tá? Eu coloquei o vídeo lá mostrando a lista e expliquei. Então, nosso próximo exemplo, que vai facilitar a resolução de vocês da lista, é esse exemplo 3 aqui. O que tem nesse exemplo 3? A altura, né? O que ele fala? Deixa eu passar passo a passo aqui para vocês. Esse exemplo 3 é a questão 4 de vocês. Eu não mudei nadinha nela, eu deixei ela idêntica. Então, eu não vou fazer ela toda, eu vou fazer até um pedaço e vocês vão concluir aí, tá bom? Então, o exemplo 3 é a questão 4, eu só vou iniciar para vocês concluir. O que ele fala? Ele fala que quando ele subiu aqui nessa altura, ele avistou o topo da outra montanha mais alta, formou aqui um ângulo de 30 graus. O próprio enunciado traz isso, que aquele ângulo lá vale 30 graus, tá? Então, eu sei que isso aqui vale 30 graus. A altura dessa montanha aqui, que é H1, ele também me dá no enunciado, é 300 metros, tá? Então, aqui é 300 metros. Se aqui é 300 metros, logo de cá também, que é onde pega a outra montanha, né, onde ela bate na maior, também é 300 metros. E o que ele quer? Ele quer a altura 1 mais a altura 2. Então, H1, H2. H1 eu já tenho, que é 300, que o enunciado deu, tá aqui. Mas H2 eu não tenho. Então, eu tenho que encontrar quem que eu vou somar aqui para me achar a resposta que ele quer, tá? Eu preciso encontrar esse H2 para me somar aqui com 300. Então, é isso que nós vamos descobrir, não, vamos descobrir H2. Para mim descobrir H2, ó, ele deu Y aqui. Se Y é isso daqui, é a distância entre a montanha A e a montanha B. Então, se Y é esse valor, isso aqui também é a base desse triângulo que formou, também é Y, tá? E no enunciado, ele falou que esse Y vale 433. Então, o enunciado já me deu a base desse triângulo, que é 433 metros. Então, observa só. Eu tenho que a base desse triângulo é 433 metros. Eu não tenho H, mas eu tenho esse ângulo. Nós vamos utilizar quem aqui? Agora, nós vamos utilizar as propriedades. Deixa eu trocar de cor de caneta pra gente aplicar. Do lado do ângulo é o meu cateto adjacente. Então, o cateto adjacente para essa conta vale 433, que é a base desse triângulo. O lado maior é a hipotenusa, não tem valor dela. E o H2 é quem eu quero encontrar, que no caso é o cateto oposto. É quem eu quero encontrar. X, vamos chamar ele de H2, que fica melhor. Que é quem a gente precisa achar. Para colocar aqui, para somar com 300, tá? O resto de informação que tem aqui, desse H1, essas coisas, é só para poder somar aqui. Nós precisamos disso e do ângulo. Coca, tangente. O ângulo é 30. Então, tangente de 30, coca. Eu coloquei H2, mas pode chamar de X, 433. Tangente de 30 vale quanto? Ou você usa na tabela lá dos triângulos notáveis, ou você faz na calculadora e vê o valor em decimal, tá? H2 sobre 433. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui o valor dessa tangente de 30, vai pôr o número 1 aqui embaixo e vai multiplicar cruzado. 1 vezes H2 é quem eu quero descobrir, tá? Esse 2 aqui pode ficar aqui do lado, se depois só H também não tem nada. A resposta da tangente de 30 você vai multiplicar por 433. A resposta dessa multiplicação aqui é o final. Você já acha H2 de cara. Você pega isso daqui, põe ele aqui, soma com 300 e acha a resposta final. Tá? Então, igual eu falei, eu não ia fazer tudo, eu só ia montar, vocês vão finalizar. Após fazer esse passo, você carrega aqui pra cima, para somar com 300 e achar a resposta final do exercício. Ok? Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, enquanto você estiver resolvendo, qualquer coisa, podem me procurar, tá? Essa questão na lista de vocês, ela tá como objetiva para marcar, mas eu quero o cálculo dela, tá? Não adianta falar, vai marcar a letra certa, não. Então, beijo. Qualquer coisa, me procura. Até a próxima aula.